Quanto vale o seu dinheiro? 10 da manhã, 31 minutos, hora oficial de Brasília. Você está na sintonia do Comando da Esperança. Já estamos nos aproximando do final do ano. Este é um ótimo momento para fazer um balanço anual dos gastos. E para ajudar você e a todos nós a se planejar melhor, a fazer este balanço, está com a gente o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Olá, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos conversar aí no Quanto Vale o Seu Dinheiro, mais uma vez falando aí sobre questões que possam ajudar os nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a importância de se fazer um balanço anual das finanças e como fazer um? Olha, essa pergunta é muito importante. Nós estamos aí, né, finalizando o ano de 2022. Sim. Foi um ano que passou muito rápido, né? Todo mundo tá falando isso. Tivemos aí muitos eventos que ocuparam aí, né, enfim, a nossa mente, os nossos corações. E o fato é que vai chegando no final do ano, é muito importante a gente fazer um balanço das nossas finanças. Sim. Ver o que a gente planejou e deu certo, ver o que a gente planejou e deu errado, e ver, por exemplo, aquilo que a gente está devendo, aquilo que a gente pode ganhar a mais no ano que vem. É preciso fazer um balanço para que a gente já entre no ano novo bem organizado, bem planejado. Então usa aí essas últimas semanas que faltam do ano de 2022 para colocar suas finanças em dia, se organizar e estabelecer as metas, né? Porque as metas, do ponto de vista financeiro, é a gente se organizar, planejar, para a gente realizar os nossos sonhos no ano que vem, os nossos desejos, realizar as nossas vontades. Então a gente precisa de organização. E é importante fazer esse balanço. Esse balanço mostra maturidade, mostra que você não tem medo de reorganizar suas finanças e de aprender com aquilo que você errou. Então fez um planejamento lá que deu errado, ficou um pouquinho mais apertado, pegou um empréstimo e ficou lá naquele cartão um gasto um pouquinho a mais. Então, como é que eu posso renegociar essa dívida? Como é que eu posso me organizar? Então, é muito importante fazer isso chegando no final do ano, para que a gente possa entrar 2023 bem de novo e fazendo os planejamentos necessários para a gente realizar tudo aquilo que a gente sonha no ano que vem. Então, isso é fundamental. Assim, é uma coisa importantíssima não se esquecer de fazer esse balanço e já iniciar o planejamento financeiro do ano que vem. Tá certo, professor. Agora, ao fazer esse apanhado, esse balanço, né? Como fazer uma avaliação das receitas e das despesas? Então, quando a gente vai fazer o balanço, né, das nossas finanças, por exemplo, nós vamos ver lá o que deu certo naquilo que a gente planejou de receita. Por quê? Porque a gente pode ter perdido um emprego, ou talvez as nossas despesas aumentaram muito por causa da inflação, né? Então, quando a gente faz o balanço, o que a gente tem que fazer? Então, a gente vai lá separar as nossas receitas, nossas despesas que a gente teve ao longo do ano, vai fazer um balanço se o nosso planejamento em relação àquilo que a gente ganhou, a nossa família ganhou, né? O casal ganhou, a gente vai ver lá se deu tudo certo aquilo que a gente planejou. Como uma empresa faz, as empresas também fazem isso. E a gente também vai fazer isso do lado das despesas. Por quê? Porque quando a gente faz esse balanço já do ano que já está terminando, a gente pode se reorganizar para o ano que vem, para o ano de 2023. Então qual é a orientação? Ver aquilo que deu certo nas receitas e ver aquilo que deu errado para a gente não cometer os mesmos erros no ano que vem. E também nas despesas, fazer um balanço honesto de tudo que a gente gastou, né? Às vezes a gente se engana, diz, não tô gastando muito em roupa, mas às vezes a gente tá gastando além e não percebe, porque a gente não quer, a gente sabe que é uma coisa que muitas vezes nos traz felicidade, é agradável, mas a gente precisa ser bem pragmático, a gente precisa ser bem honesto com as nossas finanças. Para que elas possam dar certo, a gente não pode enganar a nós mesmos. Então, coloca lá as receitas, coloca as despesas, vê o que deu certo, vê lá o que deu errado, se reorganiza para o ano que vem, faz os ajustes necessários nas despesas. Se a família ficou apertada,
faz aí um sacrifíciozinho para a família começar a juntar um dinheirinho, para começar a ficar no azul, e aí não precisar, né, pagar muitos juros, pagar muitas tarifas bancárias, pagar muitas despesas financeiras, que muitas vezes é o que deixa a gente um pouco triste e um pouco mais apertado do que os preços das coisas que a gente já consome e estão aí cada vez mais caras. Então, essa é a principal orientação, é sentar, gasta aí um domingo de tarde, se organiza com essa ideia, com a ideia de fazer este balanço ser o grande momento, né, lá do casal ou da própria família. É importante incluir as crianças sobre o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer, para que no ano que vem as suas finanças sejam melhores ainda e você tenha uma felicidade financeira muito importante, né? Enfim, faz parte da nossa vida ter que lidar com as questões econômicas no nosso cotidiano. É verdade, professor. Finalizando a nossa entrevista, a gente deixa também o espaço, né, para o senhor dar um recadinho final à nossa audiência, e é sempre muito bom recebê-lo na nossa programação. O recado para 2023 é assim, se organiza, porque tudo está levando a crer que 2023, né, em relação à economia mundial, em relação a como o mundo está funcionando aí, a economia e seus problemas, algumas questões ligadas ao próprio Brasil. Então é importante ter uma saúde financeira boa, porque o ano de 2023 pode ser um ano ainda mais difícil. Então, vários economistas, vários analistas estão aí prevendo que 2023 possa ser um ano difícil. Então, se for um ano difícil, isso significa que a gente precisa entrar nele mais organizado ainda e com mais cautela. E para fazer isso, a gente precisa fazer o balanço de 2022 e precisa já colocar no papel aquilo que a gente projeta para 2023. E aí a gente vai botando tudo aquilo que a gente deseja fazer, do que a gente deseja trocar, dos compromissos de família, das despesas da casa. E aí ao longo do ano a gente vai ajustando. Se as coisas forem boas, a gente faz. Se as coisas forem realmente um cenário que não seja tão positivo quanto a gente imagina, a gente pode consequentemente talvez pegar aquele nosso, por exemplo, aquela nossa viagem de férias e colocar para o próximo ano, porque não adianta fazer algo que vai nos endividar, é a gente ter consciência daquilo que a gente pode fazer financeiramente. Infelizmente, não dá, né? Nem todos os desejos cabem nas contas e por isso a gente tem que escolher aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer, conversando com a família, conversando com os filhos, de maneira a que todos possam partilhar e possam entender a situação financeira, se tá boa ou se tá ruim, para que todos possam usufruir e ter um ano de 2023 muito feliz e produtivo. Tá certo. Mais uma vez, nosso muito obrigada de estar com a gente aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro. Eu que agradeço mais uma vez um convite, obrigado e um excelente dia a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excelente dia para o senhor também. Conversamos com Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, para que você se planeje, faça um balanço para entrar 2023 já mais focado aí para que você tenha uma boa saúde financeira. Quanto vale o seu dinheiro?